Eu preciso dizer para vocês que eu vou caminhando na palavra de Deus, orando, buscando, preparando, né? Tentando entender sempre o desejo dele. Primeiramente para o meu coração, depois para o seu coração, né? Sempre primeiro para o meu. Eu fico imaginando que nós vivemos a nossa vida, porque são as lutas minhas também. Nós vivemos o nosso dia a dia e parece que a gente tem que fazer uma viagem tão longa, tão grande, para entender o que realmente significa eu sou teu, tu és meu, e como é viver esse dia, cada dia da nossa vida pertencendo a Jesus e experimentando o melhor dele. Imagino que talvez você aqui, que está presente ou online, tenha suas angústias, né? Tem seus dissabores todos os dias. E você olha para a palavra de Deus, você ora, você tenta encontrar uma resposta e algumas vezes você não entende tudo isto. E só tem um jeito. Primeiro a gente realmente tem que andar com Jesus continuamente. A gente tem que entender essa nossa entrega, ela precisa ser uma entrega completa. Mais do que a gente tem entendido que é. Todo dia, um dia de entrega ao Senhor. Um dia de busca ao Senhor. E nesta manhã você precisa pedir, Espírito Santo, abre os meus olhos. Abre o meu entendimento. Porque se eu e você tentarmos entender com a nossa mente somente, só com a nossa habilidade, nós não vamos entender o que Ele está dizendo, porque é o Espírito que dá discernimento a mim e a você, para nós entendermos a palavra. Então, Ele precisa pôr essa fome, essa sede, esse desejo no nosso coração e nos dá essa compreensão da palavra, qual o significado dela para esse momento que você está vivendo. Eu me alegro de estar aqui e poder pregar para vocês, porque eu olho para o mundo cada dia, isso é a minha vivência. Estou chegando perto de 60 anos e olhando a vida. Que esperança, onde eu e você podemos nos agarrar nessa vida? Quem é que tem a resposta para nós, a não ser um Deus que nos criou, que nos fez e que deixou a sua palavra que é viva, que é o nosso alimento cada dia. Então você vem nesse dia aqui, nesse tempo, para se alimentar de Deus, para fortalecer o seu coração. Para isso que estamos aqui. A palavra é palavra de esperança, para firmar o nosso coração na esperança que Deus colocou através do Espírito Santo. Então que você seja firmado nessa esperança que Ele tem cada dia para você. Amém? Eu vou pedir que você nessa semana ore pelo meu pai. Amanhã ele faz uma cirurgia e é um cateterismo que ele vai fazer. E eu queria pedir que você orasse por ele, né? Nesses dias ir para o hospital, todas essas coisas, sempre há preocupação, né? Mas eu não tenho não, porque eu descanso no Senhor, eu sei que Deus está com ele, vai cuidar bem dele, mas eu quero que você ore por ele. E também queria dizer que hoje a outra netinha que nasceu no período de pandemia, que é o Andy, está aqui, né, também. Eu estou muito feliz, porque demorei até para vê-la direito. Eu chegava lá, quando a gente estava naquele tempo que não podia se encontrar, logo no início, ela não me aceitava não, ela achava eu muito estranho, eu imagino. Depois a coisa mudou, está assim, né? Mas que bom que a gente está podendo voltar ao normal, mas eu quero também te dar um conselho. A gente estou ouvindo e a gente, seguindo o que está acontecendo de novo na China, na Europa. Não brinque com a máscara, gente, nesse período de férias, agora até carnaval. Se não me engano, eu vi que já tem 500 blocos preparados para o carnaval. E aí, então, E tem muita gente brava dizendo, ficamos em casa, não podemos ir na igreja, ficamos em casa, não podemos trabalhar, ficamos em casa, não podemos sair, vamos para o carnaval. Queria pedir para você vai viajar, você vai para muitos lugares, continue cuidando da máscara, né, levando a sério isso, continue cuidando em relação à higienização, todos os cuidados que aprendemos. Não brinca com isso não, porque eu não gostaria de ver uma próxima, né, uma onda muito forte novamente, e depende de cada um de nós, tá bem? Vamos tomar cuidado. Bom, vença cada dia firmado na esperança. O texto é 1 João 3, de 1 a 3, eu quero que você leia comigo. Diz assim, veja como é grande o amor, vamos falar juntos? Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é.
E o versículo 3 diz assim, vamos ler bem forte aqui: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Mais uma vez aqui o assunto está desenvolvido em cima do fato do último dia de Jesus, o grande dia. E eu quero pedir para você mais uma vez, te dar essa orientação. Abra sua Bíblia no Novo Testamento e procure a palavra, o dia do Senhor, a volta do Senhor, a vinda do Senhor, aquele dia, o grande dia, e você vai ficar impressionado com isso que eu estou fazendo, porque você pode ver, esse eu acho que é o 13º da série. Eu estou procurando os lugares que está dizendo isso para a gente entender quais são os conselhos de Deus para esses últimos dias, o tempo do fim que começou. Então, veja que o versículo 2 está dizendo assim: ainda não se manifestou o que havemos de ser, e aqui a alusão está, mas sabemos que quando ele se manifestar, está falando do dia de Jesus, da volta de Jesus, que nós esperamos que é a sua segunda vinda. Mais uma vez está dizendo assim, a nossa vida precisa ser dirigida, a orientação dele aqui é essa, a nossa vida precisa ser orientada, precisa ser dirigida por aquele dia. Aquele dia precisa determinar todos os dias, cada dia. Então a mensagem de hoje é cada dia firmado na esperança. Se aquele dia define, cada dia meu e seu deve ser firmado na esperança. O que é que o João, o apóstolo do amor, interessante que Jesus tinha, quando eu olho para a vida de Jesus, eu queria que você visse assim, Jesus tinha a multidão, pensa de Jesus no centro, né? Você tem um grande círculo, Jesus e a multidão, então a distância de Jesus e a multidão. Depois ele tinha os 70 discípulos, depois os 12 discípulos, depois os 3 discípulos, vai chegando mais perto. Você pode ver que muitas das coisas que ele não falou para os 12, falou para 3 somente, revelou a eles. E para João, aquele o apóstolo que é chamado do amor, muito mais íntimo, ainda muito mais próximo dele, que era o que ele fez essas revelações e outras que jamais fez para qualquer um outro, a intimidade. E aí se você perguntar, Jesus amava mais a João? Eu não acredito nisto. Eu acredito que Jesus amava a todos igualmente, essa é a palavra. Mas cada um deles tinha uma resposta para Jesus. Eu espero que a resposta minha e do seu coração seja tal qual o João era, de tão íntimo de Jesus. O que ele fala para a gente? Ele fala primeiramente que para a gente fortalecer na esperança, para vencermos cada dia, a gente precisa ter essa esperança viva e firme no nosso coração da nossa adoção em Cristo. Me acompanhe nisso. Deus poderia simplesmente nos transformar em amigos. Ele olha para você e para mim e falou, ele é Deus, vou transformar num amigo. E isso é um tipo de relacionamento. Ou não, você é um servo, como são os anjos. Vocês vão viver para o meu serviço e serão servos. Isso é outra distância. Ou não, vocês serão apenas criatura que eu coloquei nesse mundo para cumprir um propósito e vocês aí vivam entre vocês a vida de vocês e está tudo bem, eu só estou daqui vendo, acompanhando vocês, fazendo uma coisa ou outra. Por quê? Porque, veja, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz, nós éramos por natureza inimigos de Deus. Ninguém pode ver que Deus destrói Sodoma e Gomorra pela maldade. Deus destrói, na época de Noé, destrói o mundo com aquela inundação do mundo, exatamente por causa da maldade. Ele está sempre tentando encerrar a maldade do mundo. E ele chega ao ponto de dizer, em Romanos, que ninguém praticava o bem. Ninguém. Então não havia nada em mim e você que fosse atraente para Deus. Tudo que nós fazíamos era mal aos olhos. Mas João está dizendo assim, ele está impressionado, é disso que ele está falando, do grande amor de Deus, que aceitou a você e a mim do jeito que nós éramos, sem exigir nada, porque é de graça o seu presente, o presente da morte de Jesus. Só que nesse amor, ele está falando assim, a coisa mais especial é que ele planejou que nós não fôssemos isso que eu disse para você. Não era nada disso, um servo, uma criatura, o seu amigo. Ele disse, eu transformei em meus filhos, adotei como filhos. E aí eu fui olhar um pouco mais para essa palavra filhos aqui. Você imagina fazer a adoção de um cara de 20, 30 anos hoje, você adotar alguém de 20, 30 anos, como seria para você?
Negócio estranho demais, não é não? Hã? Porque aí o cara já tem sua cabeça formada, tem tudo pronto. Aí você, como é que vai ser a entrega aqui? Nós não temos história nenhuma, né? Mas o que me chama a atenção é que a palavra aqui é criança. Quando eu disse que Ele nos torna em filhos, Ele faz isso na nossa vida, na adoção, Ele faz uma transformação no nosso coração para a gente ser criança. Esse é o projeto de Deus. E isso para mim fala ainda mais profundamente de como Ele quer esse relacionamento. Como eu disse, eu tentar ter uma relação de pai e filho hoje com alguém que agora entra na vida com 20, 30 anos é uma coisa. Eu acho que as pessoas que conheceram seus pais e mães, eu fui assim, minha mãe sai de casa, eu tinha 4 anos, eu fui conhecê-la de verdade com 20, se não me engano, 25 anos de idade. E a minha mulher até, ela diz assim, tem uma coisa muito estranha aqui, quando eu a trouxe em casa, falou assim, a sua mãe está querendo transformar você num bebê de novo para te pegar no colo. Ela falou, esse negócio está errado, ela não vai ter essa criança que ela deixou. Você entende como que é a coisa, né? Complicado. Então, filhos que tentam ter esse relacionamento, não, eu até queria, mas não dá, não, sabe? Mas o que Deus está dizendo assim, eu transformo você numa criança. E toda essa coisa especial do relacionamento que a gente tem com a criança, cada dia, que vai crescendo, que é gostoso demais, que você que é pai, é mãe, sabe disso, ou que você viveu num ambiente assim de irmão, sabe que delícia que é quando a criança está na sua fase de inocência. Deus está dizendo assim, é dessa intimidade que eu estou dizendo com você, é disso que eu estou falando, é dessa proximidade, é desse sentimento que eu quero que você tenha comigo. E me entenda, quando eu falo que eu te transformo e adoto você como um filho, mas não como um filho adulto, que eu te adoto como criança. Por isso que o projeto de Deus é exatamente isto. Quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Então, esse é o grau de intimidade que Ele quer. Nós somos crianças. Quando eu penso em crianças, eu digo para os netos estão crescendo, né? Como seria pegar o Micael no colo hoje? Não daria. Entende? É isso que Jesus está dizendo, e Deus está dizendo, transforma em criança, aquela criança que pega nos braços, pai amoroso, né, que faz ninar. Eu posso imaginar todas essas coisas. E vou mais um pouco, nós não nascemos, quando João está dando essa ênfase, o meu coração enche de alegria com essa esperança, dizendo assim, nós não nascemos num ambiente de rejeição. Você conhece crianças que já foram rejeitadas desde o início. O que nós vamos fazer agora? Por isso alguns praticam aborto, quantas situações complicadas, mas nós não nascemos num ambiente assim. Ou se a criança nasceu, ela percebe, ela não sabe o que fez de errado, mas aqueles pais não a amam, não se entregam, e ela não tem como se entregar, mas ela não sabe por quê. Ou num ambiente de abuso, crianças que nasceram em ambientes de abuso, ou crianças que nasceram por acidente. Não planejamos, mas agora ela está grávida. Nosso nascimento foi em função, está dizendo, de um pai amoroso e que desejava você e eu ardentemente. Olha Efésios 1, 4 a 6, que eu quero que você acompanhe comigo, diz assim, porque Deus, olha, entre nessa mensagem, entre nessa palavra, preste atenção nisso. Leia comigo para você entender, ouvir o Espírito Santo falando ao seu coração. Diz assim, porque Deus, vamos juntos? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Vou devagar para você sentir isso aqui. Antes da criação, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Toda a sua vontade, o seu amor, planejamento com a sua vida. Ele diz, para quê? Qual era a sua vontade? Que eu e você fôssemos para o louvor da sua gloriosa graça, a qual Ele nos deu essa graça gratuitamente no amado. Então, eu estava olhando os pré-adolescentes ali, eu falei para o Marlon, vocês querem pintar? Eles queriam fazer um ambiente dele, vamos transformar
lá aquele salão no ambiente deles mesmo, vamos deixar que seja. Então tem uma parede pintada em preto e eles tiveram que passar um tipo de tinta que aí um giz pega nessa tinta da parede. E aí então eles estão lá todo trabalhando. O Marlon foi uns 2 sábados lá fazer um trabalho duro de acertar a pintura. E depois vão as meninas, que primeiramente tem um giz especial que faz um pré-trabalho. Ele vai, elas desenham, gostou do desenho, não está bom, apaga, faz de novo, para definitivamente passar uma caneta que eles compraram agora. Então agora ficou legal, então vamos terminar, né, esse desenho que nós criamos aqui. Então, eles vão lá, eles gostam fazendo aquilo. Olha o que nós fizemos, olha como ficou o nosso ambiente. Eu estava pensando aqui, Deus quando estava criando o universo, e tudo era grandioso e maravilhoso demais na sua criação. E para mim eu consigo imaginar assim, enquanto eles desenhavam no papel, você entende o que eu quero dizer com isso, né? Deus não precisa de papel, mas você entende na nossa linguagem. Enquanto a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, conversavam e planejavam entre si criar o homem e a mulher, e eles planejam assim que o homem e a mulher, que é a humanidade, seria maior e melhor, a maior e maior e mais maravilhosa obra que eles criariam, acima de tudo o que você e eu conhecemos, que já é grandioso demais. E quando Deus cria o universo, você pode ver, eu comecei a leitura bíblica novamente, eu terminei a leitura bíblica e comecei uma nova leitura. Claro, você começa em Gênesis, porque é a Bíblia toda. E está lá cada dia, os 6 dias de criação, até o 7º, onde ele descansa, cada dia mostrando o que Deus faz. E é assim, é exatamente desse jeito, né? Termina o primeiro dia, e termina cada dia, e Deus avalia, a Trindade avalia. E quando tudo é criado, o universo, ele diz, é bom o que nós fizemos. Deus diz, é muito bom o que fizemos. E aí quando ele cria o homem, a palavra vai mais além. Depois de ver a criação, ele diz, é muito bom. Foi muito bom o que fizemos. Você entende? Que jeito é que Deus olha para você e para mim? Como é que nós somos? É antes da criação. Antes de toda essa beleza que cientistas, que as pessoas mais inteligentes podem estudar o universo, cada dia descobrem coisas novas, e Deus dá sabedoria para isso, e cada dia eles estão desvendando uma coisa hoje, eles ficam maravilhados com tudo que vem, e o que Deus registrou foi assim, enquanto eu decidia criar isso tudo, antes de criar, eu planejei que o homem que eu iria adotar como meu filho, o homem e a mulher, você e eu adotarmos como filhos, através do seu Filho Jesus Cristo. O bom propósito, o projeto de Deus. Foi o seu amor de Deus que foi na sua direção, que veio na minha direção. Por isso. E ele está dizendo, eu não quero mais de qualquer outra coisa. Se eu quero criar alguém, vamos criar alguém à nossa imagem, a nossa semelhança, com a capacidade de falar com a gente, de comunicar com a gente, de se relacionar com a gente, de expressar do jeito que expressamos. Isso é o amor de Deus, isso é ser filho, isso é a nossa adoção. Nós fomos criados, quando você vai mais à frente, ele diz, para fazer o seu nome conhecido para um mundo perdido. Então, nessas épocas tão difíceis de pandemia, de sofrimento, eu e você somos adotados exatamente como filhos para expressar a glória de Deus. Então o texto diz que fomos criados para o louvor da sua graça, criados para que o mundo possa ver o presente que Deus tem. Você é o próprio presente de Deus para o mundo. As pessoas tinham que olhar para você e para mim e ver aqui uma vida transformada, ver a luz de Cristo e entender através de mim e de você o presente que Deus dá para esse mundo. No domingo passado nós vimos isso, esse esforço de Deus, dizendo de criar um acesso, de criar um novo caminho em Jesus Cristo, para que a gente pudesse estar na presença dEle. Esse é o projeto. Então imagina você e eu sermos esse canal de ligação, de levar as pessoas até Jesus Cristo, que é o caminho, que é o vivo caminho, para tirar essa distância que temos
de Deus que a humanidade tem. Você tem liberdade, você tem facilidade de dizer, por exemplo, parar nesse momento e falar para Deus assim, Paizinho? Você consegue falar isso? Porque, por exemplo, eu não vou chegar aqui no Ratinho e dizer, oi, Paizinho, dá para fazer isso? No Ratinho Júnior lá, o governador? Não posso. Por quê? Bom, eu sei, eu imagino quem ele seja, né? Porque eu vejo, mas ele não sabe quem eu sou, e nós não nos conhecemos. Nós não temos nenhuma ligação. Então não tem sentido. Você precisa fazer esse teste no seu coração, como é que é essa intimidade, porque você precisa entender isto, eu e você, ao ponto de chegar para Deus e dizer, Paizinho, e Ele sussurrar no seu coração, no seu ouvido, oi filho, tudo bem? Então você consegue falar isto? Amém? E você ouve Ele dizer, oi filho, que bom a gente se falar de novo? Amém, irmãos? Isso é adoção. Segundo, então, o que nos fortalece é a nossa adoção, essa confiança que temos, esse processo que Deus já começou na nossa vida. Segunda coisa que João diz que fortalece a nossa esperança, para a gente vencer cada dia, é o dia da manifestação de Jesus. Vamos falar juntos? O dia da manifestação de Jesus. Quem perder esse dia de vista, perdeu tudo na vida, na nossa vida espiritual. Mas também a nossa, não importa, a nossa eternidade. Quem perder isso vai jogar fora a sua vida e o seu tempo, foi jogado fora. Como pessoas que construíram a sua vida, e você conhece muita gente, que depois quando ele olha para trás, por causa de como está lá no futuro, ele olha para trás e fala, o que eu fiz com a minha vida? Quando Deus coloca esse dia para você e para mim, é porque todos os dias, ao invés de você chegar lá e depois olhar para trás e falar, estraguei tudo, que você possa viver o dia a dia aqui olhando lá e dizendo que mudanças, que transformações, que coisas, que obediência eu preciso ter, que coisas que eu preciso abrir mão por causa desse dia lá. É isso que Jesus está dizendo, a manifestação de Jesus, por isso você vai ver o tempo todo no Novo Testamento. E Jesus promete mais uma vez, quando você vai para Apocalipse, que é o livro do fim de todas as coisas, não tem o versículo, mas vou citar para você que é Apocalipse 3:11. Preste muita atenção, diz assim, Jesus está dizendo, venho em breve. Você ouviu? Jesus disse, venho em breve. E olha o que ele diz depois. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E não é a coroa do lado aí não, tá bom? Chama de coroa, depois o pastor Penha também, né? É coroa? O senhor vai ver lá. Algo garantido para mim e você já em Jesus. Com base nessa adoção, já está lá reservado, aguardando. Ninguém vai pegar um prêmio, nós estamos fazendo um campeonato, você pode ver nas Olimpíadas. Tudo foi preparado antecipadamente, porque cada um que ganhar a sua medalha está aqui. Você foi vencedor, está aqui a sua modalidade, você é campeão, está aqui. Então, o que está dizendo? Já está lá. Está preparado para mim e você. Mas dependendo de como nós vivemos, nós vamos chegar e está lá. Mas eu não posso ter, não posso pegar. Porque eu me perdi. Porque eu não segui o que deveria seguir. E o que eu entendo aqui é que nós precisamos colocar em lugar seguro. Nós precisamos proteger as 7 chaves. O tesouro chamado Jesus Cristo, porque ele diz que ele colocou um tesouro num vaso de barro, que é o seu corpo e o meu. E quando diz vaso de barro, está dizendo as tentações, as dificuldades, as aflições, as lutas que nós passamos o tempo todo, em que a gente fica escolhendo se fica com vaso ou com tesouro, com vaso, entende? A luta. E aí, não, eu prefiro abrir mão
e eu quero ficar com o tesouro, eu quero proteger. E porque essa é a nossa debilidade, enquanto estamos aqui. E a gente tomar esse cuidado para que ele não seja roubado. O versículo 2 está dizendo assim, e eu quero que você só... A ênfase está em amarelo, mas vamos ler o todo. Ele diz, agora, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar. Nós precisamos viver todos os dias em função desse encontro, e nós vamos ouvir, porque Jesus está dizendo, quando você perceber que esse dia se aproxima, fale, 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 fale. Fale sobre esse assunto. E aí deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu tenho percebido. Me entendam bem. Eu sei que a maioria de nós, se não todos, fizemos muitos planos para esse final de ano e tem que fazer mesmo. E não tem nada a ver com as datas que eu mandei, porque você tem que fazer. Nós estamos fechados, estamos presos nas nossas casas e a gente não aguenta mais. Eu sei que todo mundo tem que fazer suas viagens, suas reuniões em família, lazer. E aí nós nos adaptamos aqui para tentar, pelo menos nesses dias, por causa da pandemia, atender. Fossem dias normais, não, mas aí sim. Mas eu só quero dizer uma coisa para você. Você não pode esquecer daquele dia, só isso, irmãos. Tá? Eu sei que tem pessoas agora dizendo assim, eu preciso aproveitar. Verdade. Eu acho que a gente viveu muito mal. Eu acho que nós nos perdemos, fizemos tantas coisas que não precisava e gastamos com tanta coisa que não precisava. E agora a gente em casa está querendo valorizar mais a família. Eu espero, em geral, isso, né? Tudo que nós fazemos tem muito a ver com isso. Vamos focar naquilo que é mais importante. Está tudo bem. Mas eu quero dizer, só cuidado com esse aproveitar da vida, o que você está fazendo. Se esse aproveitar acabar colocando Deus em segundo plano, o relacionamento com Deus em segundo plano, não é aproveitar. Só isso que eu queria te dizer. Nós precisamos zelar com todo o cuidado do nosso tesouro, Jesus. E claro que você pode adorar a Jesus onde você estiver. Mas lembre que servir a Jesus tem um conjunto de coisas, né? Então, tenha certeza que você está envolvido com tudo aquilo que Jesus espera de você. Obediência, serviço, né? O seu ministério, contribuição, intimidade com Deus, testemunho de Deus. Se a sua vida estiver assim, está tudo bem. Então nós precisamos zelar. Porque ele está dizendo que adianta o homem ganhar a vida, quer dizer, curtir a vida, né? E se isso custar a sua alma, se isso custar a nossa alma, então não podemos. Aí não é curtição, aí a gente está fazendo mal para a gente. Então, mais uma vez, viaje, passe tempo com a sua família, faça todas aquelas coisas que você precisa fazer e acha que pode fazer planejado, está tudo bem. Mas, por favor, coloque Deus em primeiro lugar, honre Deus em todas as coisas que você faz. Que nada comprometa a sua alma, que nada comprometa a sua espiritualidade. Para mim, um bom conselho seria assim, faça tudo o que você fizer como se fosse a última vez. Não por medo, mas por consciência, por planejamento, por causa do último dia. Porque uma coisa nós temos certa, não estou falando de morte, estou falando de encontro com Jesus, volta de Jesus. Então vamos pensar que hoje é a última mensagem que vocês ouviram, o último culto que vocês foram, porque daqui a pouco Jesus está vindo bater as portas. Entende? Então se eu fizer cada coisa dessa forma, então eu estaria aproveitando o melhor da vida e o nosso encontro com Jesus vai ser maravilhoso. Não vai ser de pessoas dizendo, cai um monte sobre nós. Por favor, tire a minha vida. Tem muita gente naquele dia, tirem a minha vida, eu não suporto. E para ver eu e você, o nosso encontro, o nosso Jesus maravilhoso, né? Apesar que muita gente vai sumir e o povo não vai saber para onde foi, né? Eu e você saberemos onde estaremos, graças a Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A gente vai saber onde está, né? E preparando depois. A oração de Paulo que eu faço dela, a minha oração, eu só vou citar para vocês, é a seguinte. Ele diz assim, essa é a minha oração por você. Que o amor de vocês aumente cada vez mais, ele diz, em conhecimento e em toda percepção.
Se você tem que investir a sua vida em alguma coisa, invista nisto. Cada vez mais em conhecimento e percepção, nós estamos falando de coisas espirituais. Ele diz, quando a gente faz isso, o que acontece? Para a gente discernir, o resultado disso é isso aqui. Para discernir o que é melhor. Quando eu tenho percepção e conhecimento, eu tenho a habilidade, a capacidade de discernir o que é melhor, a fim de serem puros, ele diz, irrepreensíveis, até o dia de novo, até o dia de Cristo. O jeito que nos conduzimos. Mais uma vez falando do dia de Cristo. Eu busquei percepção, eu busquei conhecimento de Deus, e por causa da percepção e do conhecimento, eu ganhei capacidade para viver uma vida de tal maneira para aquele dia. De novo, o texto dizendo isso. Isso é Filipenses 1:9-11 diz isso. E o versículo 11 diz, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, o seu maior objetivo devia ser de conhecer, de ganhar percepção espiritual e conhecimento espiritual. Assim devia ser a sua aplicação. Parabéns às pessoas que vão para o ISB, ou seja, online ou presencial. Parabéns você que procura se dedicar em conhecer a palavra. Parabéns você que tem um plano de leitura bíblica diário. E parabéns, mas ao mesmo tempo, você não está fazendo nada mais que a sua obrigação como cristão. Entendeu? É isso. Andar na presença de Jesus se eu quero ter uma vida diferente. Viver a vida de intimidade com Deus vai te dar uma percepção da vida, em que você vai ter sabedoria em tudo que você faz. Aí eu vou dizer, o seu casamento, os seus negócios, a sua vida emocional, qualquer coisa, Deus vai te dar, vai ajudar. Senão você vai trabalhar, para tudo isso, ficar cansado, para no fim dizer, o que eu fiz? Por que eu não ouvi aquele pastor que ficava pregando aquele negócio toda vez, repetindo aquelas coisas para a gente? Eu termino esse segundo ponto dizendo assim, que as suas decisões redundem numa vida de muitos frutos espirituais. Porque é assim que a gente percebe que está crescendo. Fruto do Espírito você pode ler lá em Gálatas, é amor, você lembra lá? Todas as coisas que ele diz. Não se importa inconvenientemente, tudo suporta, tudo crê. Essa é a ideia de alguém que cresce e que tem frutos espirituais. Os frutos espirituais, nada mais, nada menos, ser parecidos com Jesus Cristo cada vez mais. Então, que as suas decisões redundem numa vida de muitos frutos. Que as suas decisões conduzam as suas vidas para uma vida pura e irrepreensível cada dia na presença de Jesus Cristo. Se você fizer isso, você está entendendo então. Por último, o que fortalece a nossa esperança para vencermos cada dia é a nossa, vamos falar juntos? A nossa transformação completa. Que mudanças você faria hoje no seu corpo, se você pudesse, pensando em transformação? Você seria mais magro? Seria um pouquinho mais cheio? Pasme nisso, né? Você encontra pessoas querendo... sempre tem pessoas dizendo, quero perder um pouquinho de peso. Mas você tem outras pessoas dizendo, eu gostaria tanto de ganhar um pouquinho de peso. Entende? Você aumentaria a sua altura? Diminuiria a sua altura? Você faria uma cirurgia no nariz? Faria uma cirurgia na orelha? Uma lipo? Botox? Silicone? Ou ainda você entraria num programa para aumentar seus dias de vida? E o quanto você acha que poderia aumentar nos seus dias de vida? Quanto você acha? Eu sei que nós estamos vivendo um período que as pessoas estão vivendo mais, e até por isso uma dificuldade que as pessoas estão tendo com o INSS hoje, né? Porque as pessoas estão vivendo cada vez mais e demorando para morrer. Não que eles queiram isso, né? Então, enquanto pessoas morriam em torno de 50 e poucos anos, hoje as pessoas, normal, vão a 70. Aqui mesmo nós temos muitas pessoas com 90, pessoas chegando a 100 anos. Então, as coisas são diferentes. Mas é o máximo que nós podemos fazer se a gente
tiver um programa ou cuidar, né, da nossa vida. Mas fazer qualquer uma dessas coisas que eu citei para vocês, tudo isso seria apenas uma maquiagem no nosso corpo em comparação ao plano que Jesus tem para nós. Entende? Fazer tudo isso que eu disse. Olha o versículo mais uma vez e vamos dar ênfase ao que está em amarelo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Vamos ler essa parte em amarelo? Quando Ele, juntos, bem forte, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. O que já somos, quando você olha ali, não aparece para o mundo. Vou pedir para vocês não ficarem preocupados, que me deem um recado, assim que os irmãos tiverem qualquer notícia da irmã, né? Me deem um recado e eu dou a vocês, para vocês não ficarem preocupados o tempo todo com tudo que está acontecendo, tá bom? O que nós podemos fazer aqui é clamar por ela, e a vida dela está nas mãos de Jesus. Então, o mundo, para o mundo, ainda o mundo não aparece para o mundo que nós somos. O que nós seremos também, eu e você ainda não sabemos, não aparece para a gente. Mas a promessa de Jesus, desse dia, é que será maravilhoso, é exatamente essa, que nós vamos vê-lo como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Então, nos comentários diz assim que haverá uma elevação, estou usando a fala deles, uma elevação da nossa forma humana, do que nós somos. Então, nós participamos hoje num grau finito, né? Ele tem um limite, um grau finito daquilo que podemos, mas no encontro de Jesus será um grau infinito da natureza dele, não somente limitado como é hoje. Colossenses, mas vai esse infinito, Colossenses 2, 9 e 10 diz assim, só vou ler para vocês, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O que está dizendo? Tudo de Deus foi colocado no corpo de Jesus. Você entende isso? Quando ele diz toda a divindade estava em Jesus, então toda a divindade num corpo humano, toda a divindade ali. E esse plano de Deus é o plano para o último dia do nosso encontro na sua vinda. Nós seremos semelhantes a Ele, nós teremos como Ele tudo de Deus. Preste atenção nisso. Nós teremos tudo de Deus em nós. Por isso eu digo, se o Espírito Santo não revelar isso ao meu coração, ao seu coração, a gente não entende isso aqui. Porque eu e você temos consciência das nossas fraquezas. Nós temos conhecimento do que é ser um ser humano do jeito que nós vivemos. Por mais que a gente se relacione com Jesus, ainda assim a gente não consegue entender. Então nós não entendemos, não conseguimos perceber tudo que seremos. Então a gente pode imaginar. Mas nessa imaginação você precisa entender como Jesus, como homem, era uma manifestação de todo o poder de Deus na sua vida. Ele está dizendo, e ele é um homem agora perfeito na presença de Deus, é o que você e eu seremos também. Na transformação, teremos tudo de Deus em nós. Amém? Versículo 3 conclui, então, e eu vou encerrando por aqui. Diz assim, vamos ler juntos? Todo aquele, vamos lá, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Bom, nós estamos trabalhando até agora para o nosso coração ser firmado essas verdades, da adoção, dessa esperança diária em Cristo, de esperar ardentemente a sua vinda e do desejo ardente de ser transformado em tudo que Jesus Cristo é. Então quem tem essa esperança, ele está dizendo, faz o quê? Quem tem esperança vai cuidar da sua vida espiritual. Vai viver um processo de purificação. Eu e você vamos viver um processo desejando e nos dedicando
para sermos puros como Jesus Cristo é puro. Ele está dizendo, quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, e não com base no que o mundo fala que é certo, não com base no que uma igreja fala que é certo, mas com base naquilo que é Jesus, em tudo aquilo que é Jesus Cristo. Esse é o projeto dele para mim e você. Então, vamos ficar em pé, e nós vamos encerrar aqui. Nós estamos vivendo nesse momento uma dessas coisas que eu estou pregando para vocês. O quê? O nosso corpo falha. Nós estamos aqui nesse mundo, a gente não tem controle de nada, a não ser Deus. Nós dependemos dele. Mas o que me alegra é saber, e não me dá nenhuma tristeza, é saber, nossa vida está segura em Jesus. Amém? Nada pode... Por isso a nossa vida precisa ser firmada na esperança. Para quando as coisas faltarem, quando as coisas não saírem do jeito que planejamos, nós temos uma esperança. A nossa fé é firme. Sou adotado de Jesus, sou filho de Deus. E eu estou aguardando porque a sua volta é certa. Os dias são difíceis, são dias de dores, de angústia, mas Ele prometeu, já, eu venho sem demora. Por isso Ele está dizendo, firme o seu coração, não desanime, não tenha medo, não desista. E Ele diz, quando eu vier, eu virei com o seu troféu. Porque, de verdade, se Jesus não quiser me dar mais nada, não precisa, porque ser parecido com Jesus, o que eu preciso na minha vida? Você está entendendo? Ser como Deus completamente, como Jesus é completamente, que mais nós precisamos a não ser tudo que Ele é? Tudo que Ele é. Que isso enche o seu coração. E se você tem essa esperança, você vai lutar todos os dias. Porque eu disse, todas as suas decisões que você vai fazer, vai ser com base nesse dia, na volta de Jesus, na esperança que você tem. Sou adotado, sou filho, estou aguardando a sua vinda. No dia da sua vinda, será maravilhoso esse encontro, por causa daquilo que Ele tem preparado para mim e para todos nós que pertencemos a Jesus. Feche os seus olhos. Ô Pai querido, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o seu amor, o Senhor demonstrou através do seu Filho, vindo morrer, a morte que nós devíamos morrer, o sofrimento que devíamos ter. Quando nós estamos relembrando o seu nascimento, o nascimento do seu Filho, foi quando um presente maravilhoso, a esperança chegou a este mundo, que era Jesus Cristo. Há 2000 anos atrás chegou para mudar a nossa história. E essa palavra veio até hoje, a minha, cada um de nós que estamos aqui, e vivemos essa esperança. Nosso olhar está firme em Ti, o Senhor diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que em troca da alegria que estava proposta, enfrentou todas as coisas aqui. Ajuda a sua igreja a ficar firme em Ti. Ajuda a sua igreja a cada dia a tomar todas as suas decisões com base na eternidade, com base naquele dia do encontro com o Senhor. Não deixa nenhum de nós chegarmos lá e não termos nada para receber. Que todos nós possamos, naquele dia, nos encontrar e receber mais, e ouvir mais uma vez, vinde bendito do meu Pai, num lugar que está preparado, na casa de meu Pai que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Que nós possamos dirigir a nossa vida cada dia dessa forma. Mais uma vez, Pai, coloca as suas mãos sobre a irmã Hilda e a cure completamente no poder de Jesus. Nós declaramos isso no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.